answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so... Salve! Eu sou o Ibsen e esse é o seu canal Ibsen sobre som e filosofia. É isso aí, anote aí, Ibsen sobre som e filosofia. Visite meu canal e assista os outros vídeos, faça o seu comentário, isso é importante, vai me ajudar. E eu creio que os meus vídeos podem te ajudar também aí no seu dia a dia, no que diz respeito à filosofia, suas avaliações, seus trabalhos, enfim. Esse canal está aqui para ser útil para você, aluno, com uma linguagem simples, uma linguagem objetiva a respeito dessa disciplina tão interessante que é a filosofia. E eu vou falar aqui o nome de algumas pessoas que já comentaram os meus vídeos, que já têm divulgado os vídeos, aí vai meu salve para você. A Andressa Rodrigues, a Ágata, Isael Dias, Isabela, João, Jorge, Timóteo, Lara, Gabriela, Juliana Costa, Raíssa, Giovana, Cristiano, Felipe Nunes, Vitor Lima, Guilherme, Matheus Campeol, do Américo Brasiliense, que era meu aluno ano passado, salve para você, e especialmente aqui para a galera do Jean Piaget de Ribeirão Pires, e mais especialmente ainda para a galera do segundo ano, essa classe firmeza que aí eu estou dando aula esse ano e eu quero agradecer vocês, têm assistido meus vídeos, têm comentado, e aí vai meu salve para vocês de todo o coração. Vamos lá, vamos falar então de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, filósofo francês, nascido em Paris e que vai ser um dos grandes expoentes do existencialismo. Já falamos de Kierkegaard, o existencialismo cristão, já falamos de Nietzsche e a vontade de potência, ou seja, o existencialismo fundado na superação da moral, e hoje a gente vai falar de Jean-Paul Sartre e seu existencialismo humanista. Antes, é bom lembrar vocês algo muito importante no que diz respeito ao existencialismo. Desde que Kant vai falar da questão do nômeno e do fenômeno, lembre-se que nômeno é o que as coisas são em si mesmas e fenômeno é a maneira como as coisas aparecem para o sujeito do conhecimento. Desde que Kant falou sobre isso, você pode assistir os meus vídeos sobre Kant, o sujeito do conhecimento passou a ter um papel fundamental no que diz respeito à existência das coisas, porque algo só existe a partir do momento que existe para mim. Dois filósofos, Husserl e Heidegger, vão levar a fenomenologia a um outro patamar quando vão, de alguma maneira, elaborar a ideia de que a consciência não é consciência pura, mas é consciência de algo. Se ela é consciência de algo, algo só existe a partir do momento que eu vejo. A fenomenologia é a área da filosofia que estuda como a mente, como o sujeito do conhecimento pode apreender o objeto do conhecimento. Beleza. Isso foi fundamental para o existencialismo, porque a partir do momento que eu determino a existência das coisas, eu também determino a minha existência, né? O existencialismo, como eu já disse, é a doutrina filosófica que prega a ideia de que eu sou responsável pelas minhas escolhas e eu determino a minha existência. Kierkegaard vai falar disso em relação ao cristianismo, a minha ética vertical em relação a Deus, né? Na verdade, a ética que importa para Kierkegaard é a ética de escolher fazer a vontade de Deus. Sartre vai falar de uma outra maneira. Sartre é o expoente maior do que a gente chama de existencialismo humanista. Por que existencialismo humanista? Porque para Sartre, diferente de Kierkegaard, que vai dizer que essa escolha tem que ser em relação à vontade de Deus, Sartre vai dizer que não. O existencialismo está na ideia de que eu sou responsável pelas minhas escolhas e que eu vou determinar a minha existência. Se Kierkegaard vai dizer da angústia da escolha, Sartre vai falar que nós somos condenados a ser livres, porque desde que nós nascemos, nós temos que fazer escolhas, né? E essas escolhas nos trazem uma angústia, na verdade é uma liberdade relativa, porque eu não tenho a liberdade de não escolher, eu sou responsável por aquilo que eu faço. Muito bem, uma frase muito interessante que Sartre tem e que vai ser emblemática no que diz respeito à compreensão do existencialismo de Sartre é aquela frase: a existência precede a essência. O que Sartre quer dizer com isso? Para Sartre, todas as coisas têm uma essência, que é aquilo para o qual ela é feita.
aquilo para o qual ela é projetada. E todas as coisas são projetadas antes de existir. A cadeira foi projetada por alguém para ser uma cadeira. O lápis é projetado para ser um lápis. Tanto a cadeira como o lápis não podem decidir ser outra coisa. Sartre vai dizer que o homem é o único ser que pode determinar a sua essência, ou seja, pode determinar que tipo de existência ele quer ter. Sartre vai, então, jogar sobre o homem toda a responsabilidade das suas ações e das suas escolhas. Nesse sentido, o homem é o único ser em que a existência, ou seja, o existir, precede, vem antes do que eu quero ser. Eu, Ibsen, segundo Sartre, posso decidir o que eu quero ser e vou ser responsável pelas minhas escolhas. Veja bem que Sartre vai rejeitar ou vai eliminar a ideia do domínio ou da interferência de Deus nas minhas ações. Esse é um pensamento dele e, portanto, é chamado de existencialismo humanista. Porque não é Deus, não é meu pai, não é minha mãe, não são as situações, eu sou responsável pelas minhas escolhas. E isso é interessante no que diz respeito que eu não posso culpar as outras pessoas por aquilo que eu quero fazer ou que eu decido fazer na minha vida. Eu, em algum momento, escolho tomar decisões, tanto ruins como boas, dependendo do meu ponto de vista. E a partir daí, as coisas vão acontecer de acordo com aquela decisão que eu tomei. Sartre já é um filósofo contemporâneo. Nós temos ali algumas divisões, da história da filosofia, e quando eu falo de Sartre, eu já estou falando da filosofia contemporânea. Sartre nasceu no século XX, né? Então, ele morou em Paris, um filósofo bastante controverso e que levou as suas ideias existencialistas para a vida prática. Durante sua vida, em algumas situações, ele mudou sim de posicionamento político, de posicionamento filosófico, porque ele entendia que ele não era preso nem mesmo às suas convicções anteriores. Ele era alguém que determinava a sua existência a cada momento. Sartre, como quase todos os filósofos, atuou não só na área do existencialismo. A gente pode falar de Sartre no que diz respeito ao feminismo, às ideias socialistas, a questão até racial. Sartre era esposo de Simone de Beauvoir, uma filósofa muito importante também do século XX, e teve um casamento aberto, um casamento até moderno para os padrões de sua época. Enfim, foi um filósofo importantíssimo, um intelectual, um pensador, e que hoje nós estamos abordando no que diz respeito ao existencialismo. Espero que você tenha entendido e, para resumir, existencialismo é a doutrina filosófica que prega que nós somos responsáveis pela nossa existência, pelas nossas escolhas e pelas consequências de nossas escolhas, porque eu determino a minha existência. Espero que você tenha entendido. Continue dando like, continue comentando e continue divulgando o meu canal, dando a sua sugestão, fazendo a sua crítica, fazendo o seu elogio, porque eu também gosto. E é isso aí. Espero estar melhorando nas minhas aulas a cada dia. Espero que você esteja gostando das aulas. É isso aí. Salve! Por onde quer que eu vá não dá pra esquecer de onde eu vim. Qual é minha função, a minha condição, o meu papel aqui. Falar de comer limão